Vocês sabiam que dos animais que ainda existem, os morcegos estão entre os mais antigos? O fóssil de morcego mais velho que já encontraram tinha cerca de 50 milhões de anos. 50 milhões! Sabe o que isso significa? Os morcegos conviveram com os dinossauros. Viveram ali lado a lado. Os morcegos, os dinossauros e o Sarney. Coitados dos morcegos e dos dinossauros, tiveram que aguentar o Sarney. Na última sexta-feira, também conhecida como ontem para os íntimos, depois de dias e dias de muitos rumores, notícias desencontradas, desespero e choradeira dos fãs do Homem-Morcego, finalmente a Warner confirmou que Robert Pattinson será mesmo o próximo Batman no filme do diretor Matt Reeves, que deve sair em 2021. Como já foi dito no vídeo que nós fizemos aqui no canal sobre essa polêmica que foi criada pela então possibilidade de escolha do Pattinson, e que você pode ver clicando no card aqui em cima, esse novo filme deve trazer um Batman bem diferente dos últimos filmes, já que o roteiro vai ser baseado no Batman detetive dos quadrinhos. Até por isso, a opção por um ator mais jovem e sem tanto perfil de cara que sai dando porrada em bandido em beco escuro de madrugada e tal. Mas não é sobre Robert Pattinson esse vídeo, porque antes do Pattinson vieram vários outros atores que interpretaram o Homem-Morcego. São eles que iremos relembrar e reverenciar hoje, porque fizeram a história do maior super-herói que Gotham City e o mundo já viram. Começamos nossa lista com o primeiro de todos. Lewis G. Wilson começou a vestir o colã em 1943, apenas 5 anos depois do personagem ter sido criado, em uma série de 15 episódios produzidos pela Columbia. Não estranho falar em episódios de série no cinema. Nas primeiras décadas do cinema, principalmente na época dos filmes mudos, mas também depois nas primeiras décadas dos filmes falados, era muito comum as pessoas acompanharem séries no cinema. Nós podemos dizer que essas são as avós das nossas séries de TV. Nessa primeira série, o grande vilão era o Dr. Daka, um cientista japonês que lidera uma organização que pretende transformar americanos em zumbis. Esse personagem representava bem o estereótipo extremamente negativo com os japoneses durante aquele período da Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade é que esta série serviu para definir o perfil do mordomo Alfred como conhecemos hoje. No início, ele era gordinho lá nos quadrinhos, mas depois dessa primeira aparição em carne e osso, os fãs gostaram tanto que o ator William Austin teve o seu visual transportado para a página dos quadrinhos. Outro ponto curioso é que o Lewis G. Wilson é, até hoje, o ator mais jovem a interpretar o Batman. Ele tinha 23 anos quando começou a viver o papel. No entanto, ele foi muito criticado por ser considerado acima do peso e pelo forte sotaque de Boston. Eu disse sotaque de Boston. E essa crítica ao peso do Wilson influenciou na escolha do ator seguinte a viver o Homem-Morcego. Robert Lowery foi o astro de Batman e Robin, também conhecido como A Volta do Homem-Morcego, lançado em 1949, outra produção da Columbia. Também foi a primeira aparição em carne e osso do Comissário Gordon e de Vic Valley. Com um tipo físico mais atlético que o seu antecessor, Lowery foi considerado mais adequado ao papel de um super-herói. Ele também era mais velho que Wilson, tendo 36 anos na época. Ele teve que encarar um vilão chamado de O Mago, um sujeito que rouba um aparelho capaz de controlar todos os carros da cidade. Depois de viver o Batman, Robert Lowery teve uma carreira de relativo sucesso, especialmente em filmes de faroeste. Depois de um hiato de mais de uma década, o Homem-Morcego só retornou ao nosso convívio lá nos anos 60. Adam West é certamente um dos mais antológicos e queridos intérpretes do Batman em todos os tempos, primeiro no filme de 66 e depois em 120 episódios
na mais clássica série do Batman na TV entre 66 e 68. Quem já assistiu esses episódios não tem como esquecer dos Paul, Ban e outras onomatopeias. Também foi nessa série que surgiu o clássico tema musical. West fez tanto sucesso que foi convidado nos anos 70 para dublar a série de animação As Novas Aventuras do Batman. Mais recentemente, pouco antes da sua morte, ele fez uma aparição no episódio 200 da série The Big Bang Theory. Mais 20 anos até um novo Batman surgir, e em grande estilo, dirigido e produzido por Tim Burton. Apesar de ter tido sua escalação para o filme de 1989 bastante contestada pelos fãs na época, como acontece hoje com o Robert Pattinson, Michael Keaton mandou muito bem, equilibrando com perfeição a mistura de drama e comédia proposta pelo diretor. Nem os produtores acreditavam muito naquele Batman, tanto que o orçamento da produção foi reduzido, mesmo tendo o astro Jack Nicholson interpretando o Coringa. Mas o filme surpreendeu e foi uma das grandes bilheterias daquele ano, levando a uma continuação em 1992, Batman: O Retorno, também com Michael Keaton, mas tendo Danny DeVito como o vilão, um pinguim inesquecível, e Michelle Pfeiffer como a melhor mulher-gato de todos os tempos. Depois da excelente atuação do Michael Keaton, a coisa parece que degringolou um pouco. Val Kilmer era uma promessa de Hollywood quando Batman caiu no seu colo em 95, quando Keaton recusou um terceiro filme. Mas Kilmer deu azar. Batman Eternamente, dirigido por Joel Schumacher, está longe, bem longe de ser um grande filme. Talvez até de ser um bom filme. O diretor abandonou o tom sombrio tradicional do personagem por algo mais colorido e cômico e errou a mão. Nem Nicole Kidman salva. Teve Jim Carrey no auge da fase careteira, Tommy Lee Jones na pior interpretação da sua vida e Chris O'Donnell vendo afundar uma carreira promissora. Para você não achar que eu estou exagerando, o próprio diretor Joel Schumacher afirmou que esse filme parecia uma daquelas tatuagens que os adolescentes fazem e depois se arrependem. Bom, se ele meio que se arrependeu de ter feito, quem viu também meio que se arrependeu de ter visto, porque era realmente muito ruim. Mas, se Batman Eternamente foi ruim, o que veio na sequência foi uma bomba, uma verdadeira bomba para a qual ninguém estava preparado. Sabe-se lá o que se passa na cabeça dos produtores, mas eles deram outro filme do Morcegão para o Joel Schumacher dirigir. E se ele errou a mão no primeiro, nesse segundo ele errou a mão, o pé, o corpo todo. A pior produção do Batman em todos os tempos, disparadamente. O carisma do George Clooney não foi suficiente para sustentar esse fiasco que foi Batman e Robin. Na verdade, ele foi considerado carismático até demais, um Batman feliz demais para o que os fãs estavam acostumados. Além disso, situações e diálogos de dar vergonha em muito filme B, decisões criativas bem duvidosas, elenco mal escalado e tetas. O Batman tinha tetas no uniforme. Socorro, tá tudo errado, tudo errado. Vamos para o próximo porque nem vale a pena falar desse lixo. O trauma com os filmes do Schumacher fez os produtores darem um tempo no personagem até que surgiu Christopher Nolan, salvando nosso herói do abismo em que havia sido jogado. Depois de 2 Batmans pra lá de duvidosos, Christian Bale veio com uma interpretação já considerada icônica na trilogia formada por Batman Begins, The Dark Knight e The Dark Knight Rises, entre 2005 e 2012. Bale, que já vinha do clássico cult Psicopata Americano, executou o que é, de longe,
a interpretação mais respeitada do Batman no cinema, quase irretocável. E tudo se tornou ainda mais inesquecível com a parceria certeira com Heath Ledger, um coringa de dar medo em qualquer um. Ah, e mais importante, não tinha tetas. Ben Affleck é um ator com altos e baixos no currículo, mas não dá para dizer que mandou mal como Batman. Mas assim como o Val Kilmer, ele deu azar e teve que protagonizar um filme que prometia demais e entregou de menos, e depois em um outro filme que, se não foi um fiasco completo, também não foi algo que os fãs caem de amores. Batman vs Superman é sem dúvida uma das piores produções do universo estendido da DC, e mesmo assim o Affleck conseguiu entregar um bom trabalho e bastante fiel aos quadrinhos, assim como em Liga da Justiça. Imagina então se ele estivesse em produções melhores, mas isso nunca saberemos, porque ele não vai voltar a viver o Batman. Uma coisa precisamos reconhecer: depois da atuação do Christian Bale e da direção do Nolan, o que viesse na sequência ia ter dificuldade porque a comparação é bruta. Curiosidade: Ben Affleck foi o primeiro a interpretar Batman no cinema, sendo dirigido por 2 diretores diferentes, Zack Snyder e David Ayer. E agora, em 2021, vem o Robert Pattinson. O que esperar dele? Um Batman que prometia e não rendeu como o Val Kilmer? Ou um Batman fiasco como foi o George Clooney? Ou um grande Batman como o Christian Bale? Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Lembrando que o nosso canal tem 2 vídeos semanais, quinta às 18 horas, sábado ao meio-dia. Eu aguardo você na próxima. Obrigado. Curta e compartilhe se você gostou e se não gostou também. Até lá.